Boa noite, senhoras e senhores. Com muita alegria, a Câmara Municipal de Caçapava recebe todos para o dia de debate anual para estudo e reflexão sobre o tema e lema da campanha da Fraternidade 2020, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. Esse ano, a campanha da Fraternidade tem como tema Fraternidade, Vida, Dom e Compromisso e lema Viu, Sentiu, Compaixão e Cuidou dele. Convido os senhores vereadores a ocuparem os seus lugares. Vereador Glauco Spinelli Januzzi. Vereador Lúcio Mauro Fonseca. Vereador Jorge Jerônimo Teixeira dos Santos. Vereadora Reinalma Montalvão. O vereador Marcelo do Prado não pôde estar presente devido a problemas de saúde. Para presidir os trabalhos dessa sessão, convido o presidente da Câmara Municipal de Caçapava, excelentíssima senhora Elizabeth Natália Alvarenga. Juntamente à presidente, convido para compor a mesa de honra o padre Leandro Alves de Souza, coordenador da Pastoral da Diocese de Taubaté. Diácono Adoni Souza, representando o padre Décio Vigário Forâneo. O senhor Ronaldo Aparecido de Camargo, agente de pastoral da saúde, representando o padre Carlos, da Paróquia Menino Jesus. Anuncio a palavra da senhora presidente, vereadora Elizabeth Natália Alvarenga. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, autoridades que compõem esta mesa, vereadores, vereadora Reinalma. Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer ter vocês aqui nesta noite. A sessão do dia do debate anual para o estudo e reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade foi instituída pelo Decreto Legislativo número 9, de 20 de maio de 2009. Sob a proteção de Deus, eu a declaro aberta. Convido a todos a se levantarem e solicito à vereadora Reinalma que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Peço a todos que permaneçam em pé para cantarmos o hino nacional brasileiro e o hino de Caçapava. Por determinação da senhora presidente, farei a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Salmo 14. O modelo do justo. Senhor, quem há de morar em vosso tabernáculo? Quem habitará em vossa montanha santa? O que vive na inocência e pratica a justiça. O que pensa o que é reto no seu coração, cuja língua não calumnia, o que não faz mal a seu próximo e não ultraja seu semelhante, o que tem por desprezível o malvado, mas sabe honrar os que temem a Deus, o que não retrata juramento mesmo com dano seu, não empresta dinheiro com usura, nem recebe presente para condenar o inocente. Aquele que assim proceder, jamais será abalado. Palavra do Senhor.
Neste momento, anuncio a palavra do Padre Leandro Alves de Souza, que irá falar sobre o tema da campanha da Fraternidade 2020. Boa noite. Meus cumprimentos à mesa diretora do evento, aos senhores vereadores, ao público aqui presente nesta noite, para mais um ano de uma breve reflexão acerca da campanha da fraternidade. Primeiramente, é necessária a compreensão de que a Igreja não trata pela primeira vez de um tema que defenda a vida, mesmo porque a Igreja sempre seleciona um tema que é uma necessidade social ou uma resposta a uma necessidade social, e toda discussão tem como pano de fundo a vida humana. Ano passado, por exemplo, quando nós refletíamos sobre as políticas públicas, a nossa preocupação era a vida. Quando falamos da pessoa idosa, a preocupação é a vida. Quando falamos da família, a preocupação é a vida, etc. Então, com este tema, fraternidade, vida, dom e compromisso, a Igreja deixa muito claro, por meio do tema, a pertinência de refletirmos sobre o nosso relacionamento fraterno com a vida. É sempre necessário fazer uma leitura do contrário. Se nós estamos falando de fraternidade e vida, é porque, lamentavelmente, nós não somos fraternos com a vida em muitas situações do nosso cotidiano. Isso pensando no nível pessoal, familiar, comunitário, social. Então a Igreja esclarece para nós, desde o início então com este tema, a importância de contemplar o sentido da vida como este dom e compromisso. E o lema da campanha da fraternidade, extraído da parábola do bom samaritano: viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Ou seja, são os verbos que devem fazer parte do nosso cotidiano para colocarmos em prática a campanha da fraternidade. Logo mais, vamos falar de forma mais profunda sobre isso. E aqui nós temos o cartaz da campanha da fraternidade, que traz no seu centro a figura de Santa Dulce dos pobres. Para nós, Santa Dulce é um exemplo concreto de uma boa samaritana, daquela que soube enxergar nas pessoas mais pobres o rosto do Cristo sofredor. E por isso, ao redor dela, inúmeras pessoas, simbolizadas aqui em crianças, adolescentes, jovens, pessoas adultas, pessoa idosa. Ou seja, Santa Dulce, ela se fez próxima daqueles mais necessitados. Foi canonizada no passado, como nós sabemos, e a Igreja então aproveitou desta grande mulher para trazê-la na reflexão deste ano de 2020. O chão baiano ali da região do Pelourinho, onde ela concretamente pisou, que nos provoca a pensar que hoje nós somos convidados no nosso chão a testemunhar a nossa fé, a colocar em prática a proposta do Santo Evangelho. E para início de reflexão, gostaria de trazer aqui esta frase de São João Bosco, um santo que viveu no século XIX, fundador dos Salesianos. São João Bosco parece que sabia do tema da campanha da fraternidade. Uma frase muito atual que reflete a temática desta campanha. Nossa vida é um presente de Deus.
E o que fazemos dela é o nosso presente para Ele. De um lado, a vida como este dom. É um presente de Deus. É uma graça, é uma dádiva que o Senhor nos concede. E do outro lado, a vida é um compromisso, é uma tarefa, é a nossa missão. Pois o que fazemos dela é o nosso presente para o Senhor. Por isso, são dois lados de uma única moeda. Basta recordar o livro do Gênesis, no capítulo 1, do versículo 26 a 27, quando o Criador molda o ser humano, o cria, e ele então percebe que é a sua imagem e semelhança. A imagem expressa o dom, a graça que o Senhor nos concede. E a semelhança, o nosso compromisso, a nossa tarefa. Pois nós nos assemelhamos ao Criador na medida em que nós cuidamos da vida, na medida em que nós zelamos por ela, na medida em que nós assumimos as virtudes que o Senhor espera que a gente pratique, que é justamente as virtudes do amor, da justiça, da solidariedade. Isso fica muito claro nos livros proféticos da Sagrada Escritura. Então, uma frase assim para iniciarmos a reflexão, que com certeza nos provoca a dar uma resposta positiva a esse projeto amoroso de Deus. O objetivo da campanha da fraternidade, como está ali no painel, é acima de tudo nos conscientizar à luz da palavra de Deus para o sentido da vida como dom e compromisso. Portanto, a conscientização é o primeiro passo fundamental para compreendermos à luz da fé sobre o sentido da vida. E por que a partir da palavra de Deus? Pois é na Sagrada Escritura que nós encontramos os critérios preciosos que nos ajudam a contemplar a vida na perspectiva de Deus, na perspectiva de Jesus, numa realização verdadeiramente humana. E esta conscientização, ela se traduz, como está ali, em relações de mútuo cuidado, pensando na pessoa, na família, na comunidade, na sociedade, de modo que esse gesto concreto de mútuo cuidado é a expressão concreta da presença de Jesus em nossa vida, em nosso coração, pois foi isso que Ele fez, foi isso que o Senhor assumiu na sua encarnação. Nós cremos nesta realidade e, com efeito, na qualidade de seguidores do Senhor, devemos trabalhar para a concretização desta dimensão moral, ética do nosso dia a dia. O primeiro objetivo específico é apresentar o sentido da vida proposto por Jesus nos Evangelhos. Se lá, no objetivo geral, observávamos a importância da palavra de Deus, aqui nós compreendemos o motivo pelo qual ela tem a sua importância. Pois nos Evangelhos contemplamos o sentido da vida que Jesus nos ensina. Claro, existem muitos textos, poderíamos citar aqui tantos, mas nada melhor do que citar o próprio lema da campanha da fraternidade, que é justamente ali da parábola do bom samaritano. Conhecemos esta parábola, sabemos que o mestre da lei a motivou, quando ele questiona Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus, ao narrar a parábola, de certa forma inverte a pergunta. É como se ele questionasse o mestre da lei: o que você faz para ser próximo do outro? Porque quando nós perguntamos quem é o meu próximo, nós transferimos a responsabilidade. Nós pensamos apenas no outro, no sentido de ele exercer esta proximidade. Porém, quando nós nos questionamos o que nós fazemos para ser próximos do outro,
nós assumimos a nossa responsabilidade. Nós assumimos o nosso protagonismo cristão, a fim de que este nosso gesto de atenção, de ver, de zelar pela vida humana, seja de fato um gesto inspirado pelo próprio Evangelho. E é o que Jesus nos ensina. Então, meus irmãos, a grande proposta da nossa igreja é justamente resgatar o sentido da vida que aprendemos no Evangelho de Jesus. O segundo objetivo é propor a compaixão, a ternura e o cuidado como exigências fundamentais da vida para relações sociais mais humanas. Aqui estão 3 virtudes fundamentais que também encontramos nos Evangelhos: a ternura, a compaixão e o cuidado, que são exigências fundamentais para os nossos relacionamentos mais humanizados. Infelizmente, olhando o nosso cenário atual, a gente chega numa triste conclusão que os nossos relacionamentos humanos, eles são pautados pelo interesse, pelo comércio, pelo lucro. E com efeito, a vida humana é instrumentalizada. Ela se transforma num objeto de manipulação. E o ser humano vale por aquilo que ele tem, não por aquilo que ele é. E isso traz grandes consequências na nossa sociedade. Por isso, o Evangelho desperta em nós essas virtudes, de modo que possamos repensar o que molda, o que fundamenta os nossos relacionamentos. Os santos padres da igreja, no início da nossa era, já diziam que Jesus veio para humanizar a nossa humanidade. Parece redundante, mas o sentido é este mesmo. Jesus veio nos ensinar, por meio de sua revelação, como nós seremos pessoas melhores, como seremos pessoas mais humanizadas, a partir desses valores da compaixão, da ternura e do cuidado. Terceiro objetivo, fortalecer a cultura do encontro, da fraternidade, a revolução do cuidado, como caminho de superação da indiferença e da violência. Ou seja, nós devemos fortalecer, por meio das nossas atitudes concretas, cotidianas, esta importância do nosso encontro. O Papa Francisco, em um dos seus discursos, no Dia Mundial da Comunicação Social, ele já questionava, ele dizia assim: até que ponto esses meios, essas mídias, facilitam sim a comunicação, mas até que ponto elas promovem o nosso encontro, a nossa real e verdadeira proximidade. Claro, é indiscutível a facilidade da comunicação nos tempos atuais, mas até que ponto esta facilidade promove o nosso real e verdadeiro encontro, esse famoso, entre aspas, mano a mano. Então, na qualidade de cristãos, nós devemos resgatar esses valores da cultura do encontro, da fraternidade, senão corremos o risco de estarmos cada vez mais distantes uns dos outros. Hoje em dia, infelizmente, filhos dentro de casa perguntam para os pais pelo WhatsApp se o almoço está pronto. Já vimos algumas histórias nesta natureza, histórias lamentáveis. Então, estes valores do encontro, da fraternidade, do cuidado, são fundamentais se quisermos superar, conforme está ali no objetivo, estas situações de violência, de indiferença. O Papa Francisco, desde 2013, lá no seu discurso em Lampedusa, ele já dizia que devemos superar a globalização da indiferença. Nós não podemos, como na parábola do bom samaritano, ser iguais àquele sacerdote, àquele levita, que simplesmente viu
aquele necessitado à beira do caminho, como telespectadores, e não fizeram absolutamente nada para ajudá-lo. Quarto objetivo, promover e defender a vida, desde a fecundação até seu fim natural, rumo à plenitude. Isto é, como cristãos, somos contra o aborto? Com certeza, pois a vida humana já está ali. E ao mesmo tempo somos contra a violência, a injustiça social, a falta de moradia, a falta de acesso a uma saúde pública digna. Ou seja, nós somos contra a tudo aquilo que agride a existência humana. Nós não podemos reduzir a reflexão simplesmente no aspecto do aborto, mas devemos ampliá-la de modo que a vida seja respeitada na sua totalidade. E é por isso que devemos lutar para que a vida humana seja respeitada na sua dignidade. Quinto objetivo, despertar as famílias para a beleza do amor, que gera continuamente vida nova. Às vezes, infelizmente, temos a tendência de pensar a campanha da fraternidade longe da nossa realidade, simplesmente como se ela fosse um objeto a ser trabalhado, a ser refletido. No entanto, meus irmãos, é importante a consciência de que a campanha da fraternidade começa na minha casa, começa na sua casa, na sua família. É a primeira prioridade diocesana pastoral. Reflitamos. Falamos da vida dentro de casa. Falamos para os nossos filhos, crianças, adolescentes, sobre a importância da defesa da vida, do respeito pela vida alheia, pela dignidade humana. Este conteúdo faz parte do nosso diálogo do dia a dia com os nossos filhos? É uma pergunta fundamental que devemos fazer nesta campanha da fraternidade. Sexto, preparar os cristãos e as comunidades para anunciar com testemunho as ações de mútuo cuidado a vida plena do reino de Deus. Ou seja, aqui entra o nosso testemunho. O termômetro para saber se respeitamos ou não a vida humana é como agimos com ela. Aquela frase de São João. O que fazemos da nossa vida é o nosso presente a Deus. Qual presente entregamos ao Senhor no nosso dia a dia? Com os nossos pensamentos, palavras, gestos e atitudes. Qual presente damos ao Senhor no nosso dia a dia? Sétimo, criar espaços nas comunidades para que pelo batismo, pela crisma e pela Eucaristia, todos percebam na fraternidade a vida como dom e compromisso. Ou seja, a igreja nos convida a valorizar as atividades que já realizamos, de modo que possamos aproveitar delas para o trabalho em defesa da vida, o trabalho do cuidado, do zelo pela vida do outro irmão, da outra pessoa. Não precisamos muitas vezes criar novas atividades, não. Como diz ali, é aproveitar já da catequese, é aproveitar dos cursos de batismo, matrimônio, dentre tantos outros, que já realizamos na nossa pastoral ordinária, para podermos assim levantar esta bandeira em defesa da vida. Aquele questionamento no slide anterior da família, de modo que a família seja a primeira responsável pela defesa da vida. Isso é urgente nós trabalharmos na nossa pastoral cotidiana. Oitavo, despertar os jovens para o dom e a beleza da vida, motivando-lhes o engajamento em ações de cuidado mútuo, especialmente de outros jovens em situação de sofrimento e desesperança. Aqui entra a nossa juventude, a segunda prioridade pastoral da nossa diocese. Meus irmãos, o texto oficial da igreja, da campanha, o texto base,
ele traz um estudo assim que nos deixa em alerta. Ele diz que no ano de 2016 aconteceram mais de 11 mil suicídios no Brasil. E deste número total, a maioria foi entre jovens entre 15 e 29 anos. Então o suicídio entre a juventude está grande. A própria automutilação. Hoje em dia é muito comum, infelizmente, alguns jovens se mutilarem por compasso, tesoura, infelizmente. E isso é muito preocupante. Por isso, a igreja resgata a sua atenção à juventude, de modo que possamos criar condições para que os nossos jovens contemplem a vida como este dom, a sua beleza, e assim possam também defender a vida na sua dignidade. 9, valorizar, divulgar e fortalecer as inúmeras iniciativas já existentes em favor da vida. Temos sim várias sombras na nossa sociedade, várias situações de morte, mas aqui a igreja nos convida a ver também o outro lado, as situações de vida, as situações de defesa da mesma. E aqui entram vários trabalhos existentes, os próprios trabalhos da igreja nas suas pastorais, sobretudo as sociais. Como não citar aqui, por exemplo, a pastoral da criança, a pastoral da saúde, a pastoral carcerária, a pastoral da sobriedade, que lida ali com muitas dependências, entre elas a dependência química. Ou seja, várias iniciativas que cuidem, zelem pela vida. Fora da igreja também existem muitas ONGs, institutos, que ajudam também a preservação da vida. Então, é somar força neste papel tão importante que todas estas realidades desenvolvem, ao mesmo tempo com o objetivo de divulgá-las. Porque às vezes são trabalhos belíssimos que acontecem e muitos do povo, muitos de nós não sabemos. Então aqui entra o nosso papel fundamental de divulgá-las, pois essas ações são fundamentais para a preservação da vida. Enfim, o último objetivo, cuidar do planeta, nossa casa comum, comprometendo-se com a ecologia integral. No ano de 2015, o Papa Francisco, ele publicou a sua carta encíclica Laudato Si, que trata da questão da ecologia integral, e ele deixa muito claro que nós não podemos conviver com a natureza como se ela fosse simplesmente uma moldura ao nosso redor. Pelo contrário, nós devemos nos sentir participantes da natureza e, ao mesmo tempo, perceber que ela também participa da nossa vida. E quando a gente olha hoje estas realidades tão modificadas do clima, das chuvas, calor, etc., a gente percebe que realmente algo está errado. E muitas destas mudanças são consequências, infelizmente, das nossas atividades humanas. Pois é o ser humano cada vez mais instrumentalizando a natureza, fazendo com que ela se fosse simplesmente objeto de lucro. E nós, na nossa liturgia dominical passada, no primeiro domingo da Quaresma, já vimos que Jesus venceu esta tentação de transformar a pedra em pão. Ou seja, dinheiro não se come. Casa, carro do ano não se comem. E nós tratamos muitos desses objetos, destes bens, como se fossem alimentos fundamentais da nossa vida, deixando de lado outros valores. Então, fica aí a proposta da nossa igreja de trabalharmos de maneira consciente a importância da defesa da vida
e que essa iniciativa comece então dentro dos nossos lares, das nossas famílias, nas nossas comunidades, de modo a que sejamos hoje esses bons samaritanos que o Evangelho nos inspira. Obrigado pela atenção. Quero registrar e agradecer a presença do senhor Lorival, secretário de Indústria, Comércio e Agricultura, representando o senhor prefeito municipal. E em nome da Câmara Municipal de Caçapava, eu agradeço a presença de todos. E esta presidência declara encerrada a sessão especial. Tenha todos uma boa noite. Senhora presidente, pela ordem, a senhora me permite? Só uma observação, um registro. O diácono Adonis, ele é ex-vereador desta casa e ocupou uma das cadeiras juntamente com meu saudoso pai, vereador Chico Januzzi. Queria só deixar registrado isso nos anais da casa. Muito obrigado, senhora presidente. De nada. Tenham todos uma boa noite.